Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube, este que já está no ar, o programa Linha da Frente que passa todas as noites de terça-feira no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate. E hoje nós vamos conversar em relação a dois temas. O primeiro deles, luta entre gangues nas escolas secundárias da cidade e província de Maputo. E o segundo, insegurança e assassinatos a vendedores de moeda. Como vê, caro telespectador internauta, hoje infelizmente só vamos falar sobre violência. E vamos então ao debate. Para começar, tenho cá apresentar Manuel Moiano. Muito boa noite, Manuel Moiano. Nós temos o primeiro tema, luta entre gangues nas escolas secundárias da cidade e província de Maputo. Parece um caso preocupante em que alunos se dirigem à sala de aula aportando facas, garrafas cortadas ou qualquer outro objeto que possa magoar qualquer outra pessoa. Isto mais suscita uma presença massiva de gangues rivais. O que tem a dizer em relação a este caso, mas também não deixe de cumprimentar aos nossos caríssimos telespectadores internautas e deixar os seus pontos prévios em 2 ou 3 minutos. Muito boa noite, Manuel. Boa noite, assim, Luís. Saudar ao meu colega do painel, Daniel Chamboco. Saúde de igual forma aos nossos telespectadores que estão aqui conosco, acompanhar ou conectado à FTV até o fim do programa. Quero agradecer aqui pelo espaço, agradecer a Deus pela vida e o acompanhamento que teve de casa até o programa. Bom, como meu ponto prévio, tenho uns 2 pontos prévios um pouco rápido. O primeiro ponto prévio, primeiramente quero agradecer, ou quero parabenizar ao município de Maputo por um lindo trabalho que vem fazendo Esquelene, embora que as nossas mães pouco entendem essa sensibilização que está a acontecer, mas eu quero aproveitar as vossas câmeras, TV Ação, FTV, para dizer que continue assim, o município de Maputo a sensibilizar todos os vendedores, porque o município de Maputo é uma cidade capital, é preciso que haja limpeza em todas as vertentes. Embora tenhamos assistido o acontecimento de ter trabalhado uma senhora ontem durante essa escorreria que estava a surgir, então o município já garantiu existir umas bancas no mercado mucriano, então todas as mães que vão para lá. O segundo ponto prévio também quero aqui dar a quem de direito, os que entendem pela lei e a justiça. Hoje, por acaso, ontem o ex-candidato presidencial chegou a Moçambique e daquilo que estava a circular nas redes sociais de que ele poderia ser detido, não é o que aconteceu. Houve acompanhamento do aeroporto até a sua residência. De seguida, tivemos hoje o mesmo caso também na PGE, que ele foi lá esclarecer e deu declaração de todos os acordos que aconteceu entre parte chefe do Estado e o próprio ex-candidato presidencial Venâncio Mundial. Isso visa com que estamos a caminhar num bom sentido, então que haja esse entendimento na parte da PGE, que ele já sabe os crimes na qual é acusado. São cinco crimes que o ex-candidato presidencial é acusado, como terrorismo, situação de violência, essas coisas após as eleições. Então, indo ao tema, nós temos assistido, Luís, ultimamente, que a nossa educação anda doente. Mas isso não sai da própria escola, sai de nós mesmos como encarregados, tios, que não conseguimos ter um controle nos nossos sobrinhos, nossos filhos. Deixamos as crianças a ir às escolas e a criança volta à escola e nós, como os pais da educação, não conseguimos exigir às crianças onde que escreveu, onde que estudou. E durante o semestre, o trimestre todo, nós não estamos preocupados em querer ver o aproveitamento da criança. Só somos notificados de que o teu filho teve uma briga na escola ou ofendeu um professor, lutou com o colega. Então, nós como os pais temos essa obrigação, que a educação, como tem dito os nossos mais velhos, que a educação começa de casa para fora. Então, uma criança, enquanto não cresce com uma boa educação em casa, e vai indo à escola, sempre continua com as mesmas condutas duvidosas, estranhezas, de poder dificultar os outros. Temos acompanhado ultimamente que nas escolas tornou-se palco de violência, palco de muitas das escolas bebidas. As escolas, muitas delas são escolas com portões, com a segurança. Por que os segurança não tem aquele bafímetro, como é dito, que muitas vezes quem usa isso é a polícia de trânsito para poder testar os nossos irmãos motoristas, para ver se está embriagado ou não, para nós fazer a rua.
Então, se as escolas optassem nessa área, nesse sentido, de usar aquela máquina de testar as crianças, que esta criança está lúcida ou está embriagada, que não deveria assistir às aulas, a partir daí nós já podíamos conhecer quantas crianças que vão assistir às aulas. E nós já podíamos chamar o encarregado da educação para podermos explicar aos pais. Eu, por exemplo, eu tive acesso, tenho o meu primo, que eu não queria expor muito aqui na televisão, de uma instituição pública ou nacional internacionalmente, que vão assistir, que a criança, os pais pagam a mensalidade, faz todos os gastos da escola, mas a criança não entra na turma para fazer as avaliações, a criança só vai lá para jogar futebol. Então, logo depois da direção escolar ter notificado os pais para comparecer à escola, para poder apresentar à criança que seu filho não assiste às aulas, o serviço dele é somente jogar o futebol. Então, é aí onde nós conseguimos entender, porque nós como os pais somos os culpados de não saber controlar os nossos filhos, de ver onde que ele estudou, o que o professor deu, se voltou das escolas exigir se não teve TPC hoje ou não. Então, acompanhamos a violação também da Matola, quilômetro 15. Aquela menina foi violada com 4 meninos, todos são menores, e levaram-se à esquadra. Então a lei, mãe ou a polícia diz que a criança não pode ser detida, porque as crianças não podem ser, são menores. A lei proíbe que eles não sejam ser detida. Então, a não ser que a miúda violada tenha algumas dificuldades da saúde, é ali onde que os pais dos meninos podem ser responsabilizados. Mesmo assim, não estaremos a fazer nada. E como que aquela menina vai viver hoje, Luís? Psicologicamente ela já não fica bem. Já vai ver com uma traumatização, porque ele só de pensar aquilo, mesmo ir à escola, existem alguns colegas que vão rindo dela. Então, nós temos que saber educar nossos filhos no sentido de que isto não, isto sim, porque agora assistimos vídeos estranhos nos celulares, que as nossas crianças aproveitam daqueles vídeos, usam aqueles vídeos para dizer quero tentar ver como que isso vai me ficar. E as crianças acabam aprendendo coisas estranhas, como pornografia, por exemplo, estando no celular. A criança acaba mentalizando aquilo aí por causa do celular. Então, a criança não pode ter esse hábito de educar a criança e dar um celular que meu filho tem que lhe mimar. Se eu não lhe mimar, quem fará mais para ele? Então, estaremos a estragar a própria educação da própria criança, porque ela já torna-se uma criança viciada nas redes sociais. E ela já se preocupa também em querer a internet, para estar toda hora online, para ver os vídeos lá nos Facebook e tudo, e TikTok e Instagram. Então, eu quero dar o apelo a todos os encarregados, pais, as lutas dos gangues, e temos que ver a quem matricularmos às vezes, né? Embora aqui não é tão notado que este tem um bom comportamento ou não. Mas se criança vai à escola com brincos, vai à escola, refiro muito parte dos meninos, com tranças, isto tudo mais. Então, eu acho que temos que admitir isto. Eu tenho acompanhado algumas escolas que estão a proibir as mechas de algumas meninas, certas cores de mecha, punir de uma forma exemplar, para evitarmos o pior o amanhã. E muito obrigado. Para não me alongar muito, vou dar o espaço ao meu colega Chamboco para prosseguir com a palavra. Obrigado, Manuel Moiano. Passamos então a palavra para Daniel Chamboco. Muito boa noite, Daniel. Uma luta recente já na Matola, numa das escolas secundárias, envolveu facas, consumo de álcool e jovens altamente embriagados. Isto revela um problema institucional dentro das escolas ou não? Muito boa noite. Os seus pontos prévios em 2 ou 3 minutos. Boa noite, meu caro telespectador Luís. Boa noite ao colega do painel Manuel Moiano. Boa noite aos digníssimos telespectadores. Dizer que vocês são o motivo que faz com que a gente esteja aqui todas as terças-feiras. E é uma honra, de fato, estar convosco e para discutirmos sobre assuntos que afetam ao nosso país. Este fenômeno de violência é um fenômeno que está a fustigar Moçambique no seu todo. Em relação ao meu ponto prévio, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações em relação aos professores que foram agredidos no distrito de Mucuba por serem acusados de serem traficantes de órgãos humanos. Gostaria mesmo de informar a população que em caso de suspeitarmos de alguma coisa, não podemos optar por violência, não podemos partir
para a violência pelas próprias mãos, mas sim temos que contactar as autoridades competentes que possam investigar e apurar a velocidade do caso que estará em curso. Temos polícias, temos líderes locais, esses são órgãos que foram confiados que possam garantir a justiça. Então, não é necessário que possamos fazer a justiça pelas próprias mãos, principalmente quando trata-se de nossos irmãos, não só nossos irmãos, outros que encontram-se dentro do nosso país. É preciso respeitar que os direitos humanos sejam respeitados na sua totalidade. E em relação ao ponto que o nosso apresentador me coloca, eu gostaria de referenciar o seguinte. É verdade que este é um fator que fustiga o nosso belo país, a questão da violência, principalmente nas escolas, onde nota-se jovens que bebem, fazem e desfazem. Isso parte mesmo de casa. Eu acredito que os pais, os encarregados, têm falhado na própria educação, porque a gente consegue acompanhar o miúdo desde do seu nascimento até o processo do seu crescimento. É preciso domesticar, é preciso ensinar o miúdo valores morais, a ética em si, é preciso ensinar esse miúdo. Quando os pais falham no próprio ensinamento, na própria educação caseira, como o colega Moiane estava a referenciar, essas crianças lá onde vão terão problemas sérios no futuro. Então, esta responsabilidade parte mesmo dos pais. Então, em relação nas escolas onde esses alunos fazem e desfazem, é preciso aqui compreender que as escolas são instituições e elas são regidas por regras onde qualquer indivíduo que for a infringir essas regras são aplicadas medidas de modo a evitar com que esses atos não corram dentro da própria instituição. O que tem se notado aqui? Tem se notado a falta da seriedade por parte de direções que a gente observa, por exemplo, nas escolas onde acontecem esses atos. As direções dificilmente se pronunciam e tomam posicionamento em relação a isso. E se dizemos que na escola em si tem regulamentos que regem o bom funcionamento da escola, e dentro desse regulamento vem claramente que quem for a sair dentro dos padrões exigidos pela escola e andar por outros caminhos, este é taxativamente punido. E quando alguém comete essas infrações e a pessoa não é punida, os outros veem como um caminho de livre passe. A pessoa diz, tal fulano fez e não foi responsabilizado. Mesmo eu, se for a fazer, não serei responsabilizado. É só se nós formos a acompanhar o caso, por exemplo, de violação da menina menor de idade, este caso de bebidas, não tivemos lá o bom posicionamento das próprias instituições. As próprias instituições, por exemplo, na escola onde a menina foi violada, vem a direção afirmar que não serão aplicadas medidas, por exemplo, de expulsão, de suspensão dos próprios alunos. Apenas o que vamos fazer é dar o acompanhamento psicológico para esses processos. E quando a gente chega a esse ponto, não pune os indivíduos na sua totalidade, estamos taxativamente a dizer que a dar espaço aos outros que pensam também fazer isso. Essas pessoas podem fazer, alegando que não serão tomadas medidas medidas graves. Então é preciso que se tome medidas. Do meu ponto de vista, poderia ser suspenso esses alunos por um tempo para que possam refletir junto com seus encarregados. E esses também que compram bebidas, que criam desavenças dentro da própria escola, que criam terror dentro da própria escola, é preciso que se tome medidas para esses indivíduos. Não basta só aqui nós referenciarmos que debatermos sobre esse assunto e não trazermos umas propostas daquilo que deve ser feito. O que deve ser feito é tomar medidas que buscam sancionar, que buscam punir severamente
esses indivíduos de modo que não voltem a cometer esses atos. A escola, os professores, eles estão lá para orientar os alunos, para dar acompanhamento aos alunos, mas quando os alunos, quando os pais falham no processo de domesticar a criança, falham no processo de ensinar a criança, não é o professor que vai conseguir seguir todos os trâmites para que a criança, para que o aluno entre na linha. Se o pai, por exemplo, em casa, vem o seu filho trança, vem põe brinco, vem faz e desfaz, até desafia o pai, desafia a mãe, desafia os vizinhos, o que espera desta criança quando vai à escola? O que espera desta criança quando vai se socializar com outros indivíduos, com professores, com outras instituições? Claramente que esta criança é uma criança falhada. Então, é preciso que a educação parte mesmo de casa e nas escolas também. Gostaria de deixar um ponto aqui em que nas escolas a gente nota só a presença de professores. É preciso nas escolas notarmos a presença dos psicólogos. O Ministério da Educação devia implementar em que cada escola, por exemplo, ter 2, 3 psicólogos para dar acompanhamento a alguns alunos, porque temos alunos que já têm muitas traumas na cabeça, já andam com muitas coisas na cabeça, chega na escola, às vezes sai da escola, chega em casa, passa pressão em casa, tem que fazer isso em casa. Então esses alunos acabam em alguns momentos por optar por caminhos desnecessários. Então é preciso que o Ministério da Educação possa criar alguns departamentos nas escolas onde podemos notar a presença de psicólogos para que possam dar acompanhamento a esses alunos e não só a criar delegações para que haja lá psicólogos, promover eventos tais como eventos desportivos, eventos de palestra, ensinar o aluno de forma contínua para que o aluno em si não opte por caminhos obscuros, mas sim opte para o bom desenvolvimento da sua sanidade mental e para o bom desenvolvimento do próprio país. Então, quando a gente perde um aluno, quando o aluno em si troca livros pela bebida, quando o aluno em si troca livros pela violência, não é só os pais que estão a perder uma criança, é o país em si que está a perder um cidadão, é o país em si que está a perder um futuro quadro. Então, para que não possamos perder esses futuros quadros, para que não possamos perder jovens brilhantes, é preciso que possam ser coadjuvadas medidas severas dentro da própria instituição, dentro do Ministério da Educação, para que estes fatores não possam se repetir no futuro. Eu ouvi o pronunciamento da ministra da Educação alegando que vamos tomar medidas para que atos do gênero não possam vir a acontecer, vamos fazer revisão de alguns planos. Não basta só falarmos isso, é preciso que possamos praticar, porque falar é fácil, eu aqui falei. A coisa que ficou é praticar. Mesmo quando a gente vai na igreja, a gente ouve, a gente escuta a palavra, mas praticar a palavra aqui é bom, às vezes as pessoas não praticam, então é preciso praticar para que tudo possa correr bem dentro do próprio país, para que possamos garantir a tranquilidade dentro das escolas. Os alunos não podem ver a escola como um lugar de terror, devem ver a escola como um lugar de aprendizagem, devem ver a escola como um lugar de tranquilidade, como um lugar de paz, como um lugar em que a pessoa vai aprender e não se preocupa se eu sair da sala, como é que vou em casa, alguém está à minha espera lá fora para lutar comigo. Não é preciso que o aluno tenha medo, é preciso que o aluno fique tranquilo e à vontade dentro da escola, assim como na própria sociedade. E o vosso papel também, pais, garantir que esta educação seja uma educação sólida para Moçambique melhor. Muito bem, muitíssimo obrigado, Xamboco. Moiane, se é papel dos pais garantir uma educação sólida e são eles mesmos que não conseguem suportar os seus filhos nem lidar com o comportamento que adquiriram ao longo do tempo até chegar à idade do ensino secundário, quem deve ser a segunda mão dura para fazer face a este problema? Bom, primeiro eu tenho que aqui condenar também uma parte das pessoas que vendem bebidas, porque aí na garrafa sempre vê escrito proibido a venda menor de 18 anos. Então, se fosse que nós todos
temos lido aquilo e colocar na mente e mentalizar e fixar bem o significado ou o poder que aquela palavra tem ou aquelas escritas têm, acho que estaríamos mais distante de resistir muitos gangues nas escolas, luta nas escolas, porque a criança acaba comprando uma garrafinha, coloca até na própria mochila onde que ele tem caderno escolar, para ele lá chega lá, batem. Depois não repetir a mesma palavra daqui, aquela menina que foi violada, os meninos estavam, alguns deles embriagados, né? Porque que eu ouvi. Então as escolas as barracas estão próximas às escolas e o governo tem essa obrigação de banir todas as barracas que estão próximas das escolas, do ensino das crianças, para evitarmos o pior. Indo à tua pergunta, quem deve tomar mais outras medidas? Eu acho que se os pais não conseguem corrigi-lo, educá-lo, será mais difícil e ser os terceiros a educar os nossos filhos. Porque nós, como os pais, temos que sentar e entender quais são as dificuldades ou qual é o problema, o que faz com que o meu filho caia naquele caminho. Se são amigos que o levam àquele caminho errado, eu tenho essa obrigação, Luís, de aproximá-lo. Eu tive, por exemplo, eu tenho esse privilégio. Meu pai sempre me dizia, hein? Quando eu brincava com uma pessoa que meu pai não gostava, ele sempre me dizia na cara: ou ficas aqui ou vá com aquele teu amigo. Então, tendo aquelas palavras vindo do meu pai, eu acabei aprendendo mais coisas importantes para mim mesmo. E hoje estou aqui já tão grandinho e digo graças a Deus, meu pai fez o pouco que eu não poderia ter feito, porque ele só daquelas palavras que ele me dizia, Luís, eu consegui acatar muita coisa. Estou aqui hoje, já consigo também dar o mesmo já pelos meus amigos, as minhas pessoas próximas. Porque se eu ando contigo, Luís, eu te levo para a minha casa, chegamos na minha casa, sentamos, almoçamos, meu pai sentado lá no cantinho, ele consegue ler que não, meu filho pelo menos hoje trouxe um colega responsável, um colega gentil. Agora, se for um colega de mal conduta, meu pai logo depois de ir embora, Luís, eu te acompanho, meu pai me chama, filho, aquele que estava com quem é? Meu colega, não, aquele acho que não é bom jovem. Está a perceber? Eu primeiro tenho que me questionar. Meu pai não estuda com aquele jovem, mas para mim temos que ter um bom comportamento. Mas por que meu pai me falou que como eu sou crescida, ele entende. Às vezes nossas amizades é que nos estraga, Luís. Você não é de andar à noite, mas conhece uma nova amizade que quer te levar para sair de noite. Você não é de chilar, mas chega uma fase que o teu amigo diz, isso é simples, pá, não te leva a nada, pá. Aproveita, pá, experimenta um bocadinho. Você aproveita um bocadinho, você acaba se viciando. Então, não é só os pais que são tão bem culpados. As nossas amizades, nós, é que nos faz cair num caminho errado. E seguindo o comportamento, conseguindo amizades maus, amizades que não nos trazem futuro, não vai nos trazer nenhum futuro, acaba nos conduzindo a um caminho errado. Nós temos que ser exemplo, Luís, de nos inspirar as pessoas. Dizer, sim senhora, se eu crescer, quer ser como Fulano X. Que Fulano X não é Fulano X um bêbado, ou um Fulano X traficante, um Fulano X que anda a estruturar as pessoas, um Fulano X representativo, um Fulano X, um ministro, um quadro, que é um doutor, um professor, um jornalista, um bom moderador como o Luís. Então, temos que nos inspirar nessas pessoas e não me inspirar, porque me levou ontem para uma discoteca, chegamos lá, chilamos, voltamos em casa às 4. Então, se tendo um pai duro, forte, você não vai voltar a bater porta. Temos assistido ultimamente uma criança sai de casa às 17, volta às 4 quer bater porta. O pai abre porta para quem se dormir. Se o pai não abre porta, acaba ameaçando o próprio pai. Então, porque o pai já é uma pessoa viciada por causa das amizades que ele teve. E eu quero aqui dar um apelo às nossas mães, às nossas irmãs, às nossas tias, que não podemos mimar as nossas crianças até chegar a esse tipo de vida. Porque uma criança vai passeando até chegar lá na condução, o cota pode não me abrir porta, a velha vai abrir para mim porta, já perceber? E vai brincando com os amigos, até uma hora liga, mãe, já estou aqui fora. A mãe abre a porta e entra. O pai, o coitadinho dele está aí, não tem como para reagir. A mãe abre a porta, até guarda a agenda para ele. Uma criança desta, Luís, não é deixar almoço em casa,
não é deixar de jantar em casa, como que eu tenho dito sempre, que eu sou exemplo disto. Se eu ir passear, enquanto os meus pais não me mandaram para... Não fui à escola, não fui trabalhar, não fui mandado com os meus pais, e eu passei até alta hora. Meu pai dizia que não resta comida para este. Não foi trabalhar, não lhe mandamos, não foi à escola. Então, aqui na minha casa não quero essas coisas. Eu tenho noção de que se eu chegar em casa 20 horas depois dos meus pais jantar, eu não terei jantar. Então, é daí mesmo que eu comecei a ter uma outra educação diferente de algumas pessoas. Então, o pai tem certas coisas, ou tem certas medidas que ele mesmo, sem bater, a criança pode mudar. Educar a criança não é só bater ou correr com a criança de casa. É tomar medidas duras, estando aí em casa, ela sozinha, a criança, vai dizer que não. Se eu continuar a fazer isto, eu não terei direito a ir à faculdade, os meus pais vão cortar as minhas propinas. Se eu não me manter firme e respeitoso, os meus pais não terei aqui almoço nem jantar, porque eu vou brincar com os meus amigos lá e volto a casa tarde e já não tenho tempo como comer. Então, são uma das educações essas que os meus tios, os meus pais, que podem implementar isto, eu acredito que vão gostar. Como uma criança não foi à faculdade, não foi à escola, não lhe mandaram, não foi no serviço, não foi fazer biscatinho, só saiu porque entendeu, saiu, foi curtir e vocês restam ali comida na mesa, vem, volta a janta. Tem que cortar isto, não resta comida para esse tipo de criança, porque esse tipo de criança futuramente vai vos dar dor de cabeça, porque ele já cresce com aquela mentalidade que eu mesmo voltar das 0 horas, os meus pais vão abrir porta para mim e eu vou dormir, terei um jantar na mesa. Então, o pai não é tão muito culpado nisto. Para os nossos pais, Luís, nenhum pai que vai sentar com sua esposa, planejar nascer um filho gatuno. Um filho sempre é bem-vindo dentro de uma casa, mas quando já começa a se comportar muito mal, o pai até lhe chega aquela a fazer, pá, prontos, é meu filho, mas eu me distancio dessas atitudes que ele vem representando, porque estou eu como pai, sinto-me envergonhado como pai. Nenhum pai quer ver seu filho a sofrer, mas nós como os filhos acabamos de cair nas armadilhas, porque nós queremos estar numas armadilhas que nos faz chegar longe e que nos faz sofrer, até envergonhar os nossos próprios pais que nos nasceram, porque nós não conseguimos aproveitar essas oportunidades de termos os pais que conseguem nos educar. Você encontra uma pessoa que nunca teve os pais, desde criança não teve os seus pais vivos, mas ele sempre cresceu com uma boa educação. Até aquele senhor que está lá em casa, sim senhor, aquele jovem não cresceu com os seus pais, mas está aí, cresceu de uma forma triste, por não ter pessoas próximas dele, mas está aí, é uma pessoa já brilhante, como tem dito lá, e aquela criança com os pais, que tinha todas as legarias em casa, não consegue, pelo menos, honrar com seus pais ainda em vida. Então, é meio complicado, Luís, quanto a isso. Muitíssimo obrigado, Manuel Moiano. Passamos novamente a palavra para o Cidanel Chamboco. Mencionou, a quando da sua intervenção, que existe a necessidade de se implementar medidas como a realização de eventos, tanto culturais como também desportivos, para evitar que alunos adiram a este tipo de situações. No entanto, já existem em algumas escolas, aquilo que também mencionou, psicólogos ou centros de atendimento e aconselhamento, mas parece que os resultados não são assim tão notáveis. Acredita que a Igreja também tem um papel importante neste processo de mitigação deste problema? Bem, acredito, penso que a Igreja sim tem um papel importante na mitigação desses problemas. É só observarmos que as igrejas, elas ensinam, elas dão a palavra de esperança, eles dão ensinamentos que quando a gente segue os ensinamentos, facilmente nos integramos bem dentro da própria sociedade. Então, se nós estivermos a falar do processo de ensinamento, dos processos que podem guiar um indivíduo, uma criança a se comportar bem dentro da própria sociedade, a própria família, a educação da própria família é pertinente, a educação na escola é pertinente, a educação das próprias igrejas é pertinente. Então, esses todos são componentes que, sendo bem conjugados, podem garantir um bom, que o aluno, o indivíduo, se comporte bem dentro da própria sociedade.
É lógico que todos nós aprendemos, mas não somos todos nós que aplicamos aquilo que a gente aprende dia após dia. Então, para que possamos garantir uma boa convivência, é preciso aplicarmos aquilo que a gente aprende dia após dia. Obviamente que durante o nosso processo de aprendizagem, a gente aprende a ter coisas que não vão nos ajudar, mas é preciso que a gente possa fazer seleção. Epa, olha, eu fui dado esses conselhos, já aprendi isso, que vai me ajudar durante o meu percurso. Isso vai me ajudar se eu seguir, então siga aquilo que vai ajudar durante o percurso, porque não são todos os conselhos que são bons e construtivos. Alguns conselhos não são construtivos, alguns conselhos são construtivos. Então cabe ao receptor, ao receber os conselhos, fazer o processo de seleção. Às vezes, na minha infância, meu pai, quando me educava, ele dizia que eu falei muitas coisas durante este processo, mas você sozinho deve fazer seleção, deve ver aquilo que vai te ajudar durante o seu percurso. E seguindo passo a passo a esses passos, é possível construirmos uma nação melhor. E em relação à implementação dos pontos que o moderador citou aqui, eu vejo que não existe uma implementação séria para esses processos, além talvez nas escolas privadas tenha lá psicólogos permanentes, mas nas escolas públicas penso eu que não temos psicólogos. Se temos psicólogos, talvez são aqueles que fazem vai e vem ou vão quando existe um problema, depois eles saem. Então nós não queremos que o processo seja desta natureza, queremos que o processo seja permanente. Os psicólogos, por exemplo, que ficam, por exemplo, enquadrados na escola Georgina Machel, que vai lá, é permanente de lá, ele gera sobre aqueles assuntos lá, sobre desavenças, por exemplo, na escola, acompanhar os alunos, aqueles que têm traumas, esses processos todos. Então, se a gente vê um problema, já que temos problema, vamos mandar o psicólogo para aquela escola e o psicólogo vai dentro de 3, 4 dias, o psicólogo volta, vai fazer as suas atividades normais, vai assumir o seu papel em outras instituições. Estaremos a falhar no nosso processo da educação. E também os professores, é preciso compreender que temos pais malucos que não, desculpa a expressão, que não estão nem aí para educar seus filhos. É preciso que os professores também compreendam isso e que também possam ser aplicadas medidas duras para todos aqueles que, portanto, portanto infringe aquilo que não é bom para uma boa convivência dentro da própria instituição. A direção de cada escola, é preciso que as medidas que são regidas dentro do próprio regulamento sejam coadjuvadas a todos aqueles alunos que não alinham, ou seja, que saem dentro daquilo que é exigido pela escola. Não é só a escola das escolas da Matola, não é só a escola de Maputo, mas as escolas de todo Moçambique em si deveriam ser implementadas essas medidas. Cada escola ter um psicólogo, 2 psicólogos para poder trabalhar com esses alunos. E acredito eu que implementando isso teremos passos positivos para frente. E se a gente não implementarmos medidas severas, a cada dia que passa, este índice, estes fenômenos estão a crescer. Isso está sendo preocupante para o nosso país, isso está sendo preocupante para menores de idade. Tem crianças que para ir à escola diz que não, lá na escola tem alguém que quer me bater. Então é preciso que possamos sair desses parâmetros, possamos resolver esse problema de uma única vez. Não possamos só chegar e dizer, já que esta árvore ela em si está a criar problemas, então temos que cortar 3, 4 ramos. Não, porque se a gente cortar 3, 4 ramos, a probabilidade desta árvore progredir é maior. Então é preciso cortarmos o problema pelas raízes. Então se a gente corta os problemas pelas raízes, é possível que possamos dizer no futuro que valeu a pena termos investido neste processo. Então se a gente não investe nesse processo, continuaremos a falhar. Se a gente dá promessas falsas, de dizer que vamos implementar medidas e não implementarmos essas medidas, estaremos a falhar como um país. Então, é preciso que todas as medidas que a gente diz vamos implementar, vamos implementar. É preciso que todas
normas que são exigidas para seguir dentro de uma instituição, dentro das escolas, que essas normas possam ser seguidas, que ninguém deve ser impune a essas normas quando esta pessoa for a transgredir as mesmas. Então é preciso seriedade, não só por parte da instituição, não só por parte dos professores, por parte da direção, mas também por parte dos pais. É preciso que haja esta seriedade e é preciso também que haja seriedade por parte do nosso governo. É preciso que garanta também esta seriedade para que tudo possa correr bem dentro da própria instituição. E também outra coisa que eu queria deixar ficar aqui é mesmo a questão da rotação nas salas. Os professores, em alguns momentos, eles querem garantir que acompanhamento aos alunos. Eles querem que os alunos possam ter aquele ensinamento condigno, que os ensinamentos que eles dão cheguem bem aos alunos, mas você encontra uma sala com 100 alunos, uma sala super rotada. Como é que este professor vai conseguir controlar esses alunos? É difícil. Então, o governo é preciso que implemente medidas duras para, em vista a ultrapassarmos essas dificuldades. Pelo menos numa sala ter 40 alunos, 45 alunos, é fácil do professor conseguir controlar esses alunos. Mas quando a gente ultrapassa desse número, temos 100 alunos, o professor até chega a dizer que não, eu já estou cansado, porque tenta dar aula, tem um ali que é mafioso, está a fazer barulho, vai atender a este, o outro está a fazer barulho, e a própria educação em si chega a ser uma educação sem a boa qualidade. Então, se queremos garantir que tudo corra bem, é preciso que possamos partir das raízes, não só cortarmos alguns ramos, não é isso que nós queremos. É preciso que possamos garantir esses todos os componentes, Estado aqui implementar medidas duras em vista a minimizar e em vista a eliminar esses problemas. É claro que esses problemas vão precisar de tempo, um tempinho para que sejam eliminados, mas é possível eliminarmos esses problemas. Muitíssimo obrigado, Xamboco, mas para que os caríssimos telespectadores e internautas, como também aqui têm poder de mudar pelo menos um bocado este cenário, possam compreender exatamente tudo quanto foi cá dito, pois muita coisa foi cá mencionada. Em 5 minutos, causas, consequências e possíveis soluções. As causas são essas que nós observamos quando uma criança em si ela é mal educada dentro da sua própria casa. Ele não as causas que traz são essas de agredir os seus colegas, de agredir professores, de conviver de uma forma não apropriada dentro dos ambientes de paz. E as consequências são essas que a gente acaba por observar. Temos pais que perdem seus filhos porque foram agredidos dentro da escola. Temos pais que perdem seus filhos que foram agredidos dentro daquela rua. Alguém matou o filho, alguém fez isto. É porque essas são as consequências. As consequências, se um pai falha, as consequências não é o pai que vai sentir na sua totalidade, é a sociedade moçambicana. Imagina um pai falha na educação do seu próprio filho e o filho mata o filho do vizinho, as consequências recaem gravemente para o vizinho. Porque o filho, a educação falhou no filho, então se as consequências caem para o próprio vizinho. O vizinho em si, por exemplo, mata um filho de um vizinho. O vizinho em si não será ele a suportar todos os processos, ir legalizar processos fúnebres, toda coisa. Irá precisar a sociedade para que possa o ajudar. Então essas já são consequências graves que estão a ferir também a própria sociedade. Não estão só a ferir a própria sociedade, estão a ferir Moçambique em geral. Porque quando a gente perde o nosso irmão moçambicano, Moçambique todo perdeu um grande quadro, Moçambique todo está de luto. Então é preciso compreendermos esses fatores e os fatores que devem, as possíveis soluções que devem ser implementadas são essas que citei anteriormente, que é preciso que sejam aplicadas medidas severas para que quem for a infringir as normas que regem a boa conduta dentro da própria sociedade, as normas que regem a boa conduta dentro das escolas, que esses indivíduos sejam coadjuvados
aprovado medidas severas para que os indivíduos que pensam também praticar os mesmos atos para que possam recuar. Porque se não são aplicadas as medidas severas para esse indivíduo, não são aplicadas, ou seja, que se esses casos sejam, passem na impunidade, todos aqueles que pensam em praticar, eles praticam. Por exemplo, meu caro Luiz, você pode aqui você ver o teu filho cometeu algumas infrações dentro de uma instituição na escola e você chega o seu filho chega em casa, você só conversa com ele, tenta perceber o que se passou, depois você deixa o filho, não tem mais nada a ver, não quer mais lhe aconselhar, não quer lhe dar acompanhamento. Aconteceu até em alguns momentos, ele diz, tu não volta a fazer mais isso, pronto, já aconteceu, vamos ver da próxima. Então você estará a conduzir esses filhos para que da próxima vez, ele em si já sabe que da próxima vez mesmo eu cometer esses atos, meu pai não vai me fazer nada. Então, se um pai percebe que meu filho cometeu isto, é preciso que se apliquem medidas severas. Mas quais seriam elas, as medidas? Uma das medidas é uma medida que, por exemplo, o Moiane aqui explicou. Ele disse que quando um filho, por exemplo, sai, ele vai passear. O filho volta às 22 horas em casa, 23, e o pai deixa, a família se deixa a comida, guarda, sai, vai abrir porta e chega, este entrega a comida, deixa o indivíduo, o filho em si, dormir à vontade. Este filho, amanhã, ele já sabe que mesmo eu chegar 22 horas, 23 em casa, não vai me fazer nada. Eu sou livre em fazer o que eu quero. E isto acaba por refletir dentro da própria família, não sendo da própria família, dentro da própria sociedade. Então é preciso que se tome medidas. Se o filho saiu, foi passear, foi fazer coisas dele que não tem interesse, tome medidas, os pais. Chega em casa, eduquem, não dê alimentação. Esse é um dos... Alimentação, meu caro, é uma das plataformas que quando alguém não come um dia, uma noite, dorme a fome, amanhã a pessoa já vai ter direções de dizer, se eu for a cometer isso, não, aqui em casa as coisas não vão dar bem. Não é só alimentação, outros pontos também. Eu, por exemplo, na minha infância, eu saía, chegava um tempo em que eu saía, ia passear, voltava tarde. O que acontecia? Meu pai não dormia, meu pai ficava à espera. Eu chegava, batia a porta, meu pai abria a porta e dizia, vai procurar uma vara da sua idade. Estava já onde? Papai estava no lugar X, não sei o quê. Ok, vai procurar uma vara da sua idade e você não vai jantar hoje aqui. Então, foi uma era em que às vezes fui educado com porradas, como não sei o que. Então, agora dizem que basta você bater, às vezes teu filho é uma violência, não sei o que. Você já deve responder por vários outros processos. Não estou aqui a dizer que os pais devem bater os filhos, que isso fique claro, não estou a dizer isso. Mas é preciso que se tome medidas severas, essas medidas que nós estamos a explicar aqui, para que o filho em si não saia dos padrões exigidos dentro da própria casa. Muitíssimo obrigado, Xamboco. Como Manuel Moiane, também queremos conhecer de si, já para encerrar esta discussão, as causas desse problema, possíveis consequências, mas também soluções, para que quem está lá em casa possa compreender tudo quando foi a cá ao lado e perceber que é um tema muito importante e que precisa ser reparado. Bom, já que estamos a falar sobre gangues, né? É violência, o tema só abrange apenas escolas. Também podemos abranger a sociedade no geral. O nosso governo tem essa obrigação de pelo menos nos garantir com a segurança nas escolas, Luís. Fala segurança na qualidade do polícia. Polícia, temos lá guardas nas escolas, não tem Xamboco, não tem nada, são uma pessoa civil aí. Os próprios estudantes acabaram de beber, fumaram, chega mesmo o próprio guarda, abre o portão, quero entrar. Está a perceber, Luís? Então, o guarda teme também os próprios meninos, acaba abrindo o portão para dar espaço aos meninos ou às meninas para ir à aula. E temos polícias aqui, muitos polícias aqui formados. O governo pode nos dar polícia nas escolas, como tem nos dado nos hospitais, como tem nos dado em certos lugares. A escola também precisamos ter polícia lá. Mesmo que não seja polícia armada, mas pelo menos polícia com algemas lá a garantir uma ordem. Polícia que fiscaliza quem entra no recinto escolar. Quem quer ir lá ter com um outro estudante, tem que haver esse procedimento. Eu quero acreditar que em certos setores, mesmo aqui na vossa televisão, quando alguém está para entrar aqui, primeiro pede, quer falar com o Luís, quem é você? Não, sou primo desse, depois Luís, alguém está só esperando lá fora. Então, esse processo todo tem que passar das escolas. As consequências é esses que o meu colega
Xamboco disse que muitas vezes nós só despertamos tarde, a criança está detida porque violou a colega, porque foi assassinado, porque não há, a criança já não tem medo, ela já é responsável por si mesmo, que eu vou me responsabilizar por mim mesmo, porque o meu pai não é boa pessoa, ele já consegue ver que o pai não é boa pessoa hoje, porque o pai zangou-lhe ontem, porque não lhe deu dinheiro de lanche. Então as crianças acabam se aproveitando, pedir dinheiro de provas, por enquanto querem fazer contribuições escolas para comprar bebida. Essas são as consequências. Então precisamos nós, como os nossos pais lá em casa, que se fazendo um bom acompanhamento do seu filho, você fica a par de tudo que está na escola. Se possível também, estar adicionado nos grupos das escolas. Isso é muito importante, Luís. Por exemplo, o meu filho está na 10ª classe e eu tenho que procurar saber, a professora, fazer um grupo somente para os encarregados. Sei que são muitos encarregados na escola, mas poderia ajudar muito. Onde é que todo pai, todo encarregado da educação estará lá informado de que dia X a minha filha tem uma avaliação, preço tantos meticais, tem que imprimir, porque as crianças acabam se aproveitando da academia, se aproveitando das escolas, para poder tirar os valores dos seus pais dos bolsos, para poder ir fazer suas vidas nas escolas. Eu também fui aluno, agora sou estudante. Eu já presenciei isso por muito, durante um papo com colegas, como que eu posso tirar os 100 meticais da mocota, como que eu tiro os 200 meticais da mocota. Então, tá vendo? Alguém já faz estimativa de como tirar 100 meticais no papai em casa. Hein? Então o pai, porque quer ver o futuro brilhante para o teu filho, acaba dando dinheiro. Você sabe que aquele dinheiro aí não vai para aquela coisa que o filho pediu. Então, para ter a solução é mesmo sermos vigilantes e não deixar nada, absolutamente nada para os nossos filhos. Bem, sabemos que temos que mimar nossas crianças e comparações também acabam estragando muito a criança, porque, por exemplo, alguém está com o telefone iPhone. Então, o meu pai não tem condições, eu, Luís, e eu tenho que tentar fazer de tudo para que o meu pai me compre iPhone para eu poder usar na escola. Você sabe que aquela criança vê lá, o pai é um empresário, sei lá. Então, se os pais não me dão isso, por parte das meninas também, acaba se envolvendo com pessoas adultas para poder garantir iPhone em casa ou garantir os cabelos em casa. Então, estamos a falar o tema num contexto geral, e porque embora que falasse da escola Maputo, cidade de Maputo província, então é um contexto geral, esse que é um tema que vai abranger, então temos que dar esse apelo a toda a gente no contexto geral, porque temos também crianças que já terminaram as escolas, mas têm comportamento assim, tem crianças que já desistiram das escolas, que tem tido um comportamento medíocre, que até na zona é conhecida a criança por ser uma criança que não bate bem, como falam por aí. Criança que não garante, que não traz tranquilidade, que não traz a paz na zona. Só dizer que é filho do fulano X, é filho do Luís. E nem vale a pena, aquela criança aqui é bandido, aquela criança aqui é marginal. Então, estaremos mesmo a acabar com a nossa sociedade. É dificilmente isso podermos ultrapassar esse problema, Luís. Muitíssimo obrigado. Obrigado também, Xamboco. E como dissemos, caro telespectador, infelizmente hoje falamos sobre violência, porque não há violência apenas nas escolas, tanto da cidade, província de Maputo, como também em todo o país, há violência fora do recinto escolar. Estamos a falar especificamente do mercado Matendene, onde informações recentes dão conta do assassinato de um homem de aproximadamente 40 anos de idade. O que se pode dizer é que era um vendedor ou fazia parte do mercado informal de venda de moeda eletrónica ou até mesmo de randes, euros ou então dólares. E isto levanta preocupações, do mesmo modo como a violência nas escolas levanta preocupações em relação ao futuro tanto das crianças, dos jovens adolescentes, como também do país. Este problema levanta outro debate e é exatamente esta discussão que nós vamos ter agora. Inicio desta vez o debate com Daniel Xamboco. Daniel Xamboco, parece que temos um outro problema, novamente, de violência, mas fora do recinto escolar. É no mercado Matendene, mas não se vê apenas naquele mercado. Há outros pontos do país, especialmente onde se vende moeda eletrónica, como também randes, euros e dólares, onde se verifica esta mesma situação. O que é que explica a crescente onda de violência contra vendedores informais de moeda na capital? Bem, a crescente onda de venda de moedas eletrônicas resulta, em primeiro lugar, da falta de
segurança, né? A segurança em si não é uma segurança, como posso dizer, não é uma segurança qualificada por parte mesmo do próprio Estado. O Estado não está a garantir uma segurança condigna, porque a gente observa, temos, por exemplo, agentes da empresa, agentes de Emola, aqueles que cambiam valores monetários, estão aí expostos e eles a fazer o seu trabalho normalmente. E a gente acaba por observar nesses indivíduos a presença não ativa da própria Polícia da República de Moçambique. Por exemplo, se você chega na Baixa da cidade, você encontra até muitos agentes, e se você for a perceber a situação da circulação da própria PRM, órgão este que garante a nossa própria segurança, a sua circulação não é massiva, a sua fiscalização não é massiva aos indivíduos. Se você chega, por exemplo, no Zimpeto, encontramos lá pessoas de diferentes origens, que estão a circular, mas a fiscalização da própria PRM não é uma fiscalização rigorosa. Então é preciso que se faça uma fiscalização rigorosa e que aqueles que são pegos, porque nesses crimes que são cometidos, temos indivíduos que são pegos, que cometeram esses crimes, que os dados indicam claramente que esse indivíduo encontra-se envolvido nesses casos, tem todas as evidências. Então, as medidas, por exemplo, que costumam ser coadjuvadas a esses indivíduos. Você vê um indivíduo que foi pego, portanto, vitimou, ou seja, dizimou a vida de alguns moçambicanos, foi nas celas, entrou nas celas e pouco tempo saiu. Eu, por exemplo, tenho um caso do distrito de Macate, onde um taxista ao mesmo tempo, era taxista, ele foi morto por um gangue de uma quadrilha de indivíduos, onde um dos suspeitos foi pego e foram feitas investigações, e este indivíduo, passando alguns tempos, foi solto. Este indivíduo foi solto, está lá a conviver normalmente, e este indivíduo vem assustar as pessoas, assustar a comunidade, que quem se atrever em me investigar, em perguntar como é que eu saí, este irá ver comigo. Então estamos a falhar no sistema de segurança, para que estes atos que ocorrem não só na cidade capital de Moçambique, em outros pontos também do país, é preciso que sejam aplicadas medidas duras, não só por parte da PRM, mas também por parte da Força de Defesa e de Segurança de Moçambique. É preciso que essas forças sempre possam operar em conjunta. É preciso também que esteja lá patente Cernic, é preciso que estejam lá patentes forças de segurança que garante que o Estado possa sobreviver de forma condigna dentro do próprio aparato administrativo. E é preciso que todas as forças que garantem a segurança possam se unir e trabalhar de modo a evitar com que esses atos já aconteçam, porque, meu caro, aqui no nosso país, muitas pessoas vivem na base do setor informal. Ele, se não vai lá operar, se não vai lá vender na Baixa, se não vai no mercado Zimpeto vender, essa pessoa não tem como garantir a sua sobrevivência. Então, para que isto possa ocorrer bem, é preciso que as pessoas possam operar de forma sólida. Se a gente for observar, até 16 horas, 17 horas, os operadores de moedas eletrônicas já estão a ir embora, porque tem medo de que, se eu sair tarde, possa acontecer alguma coisa comigo. Aqueles que vendem, por exemplo, no mercado Zimpeto, baixa dar das 17, já estão a se preocupar, não se preocupa já em fazer, por exemplo, dinheiro, em vender, se preocupa já em arrumar coisas deles para irem nas casas. Por quê? Porque não há uma segurança condigna. Basta a pessoa sair, por exemplo, você encontra aqui, tem a polícia, sai daqui, passa, tu usa esta via, por exemplo, que vai
de hospital de Mavalane para Chiquelene, você passa essa via toda, às vezes encontra polícias ali no hospital, depois do hospital você vai até Chiquelene, não encontra a polícia, mas temos agentes de moedas eletrônicas a operar nesses setores. O sistema em si de segurança está sendo um sistema que não está sendo eficaz para que possa garantir a proteção desses cidadãos. Então é preciso que possa se garantir a proteção desses cidadãos de modo a evitar futuros problemas. Estamos a registrar cada dia que passa. Olha, foi sequestrado um empresário moçambicano. Olha, aconteceu isso com agente de moeda eletrônica do lugar X. Olha, foi morto o nosso irmão que operava com moedas eletrônicas. Então, para onde que nós vamos como um país? É preciso que se repare nesta perspectiva, que possamos olhar que não, estamos a falhar nisto para que possamos consertar. O Estado é que tem o poder de garantir a boa vida social. O Estado é que tem o poder de garantir que tudo corra bem dentro da própria sociedade. Para que o Estado possa garantir isso, é preciso que sejam aplicadas medidas que possam garantir que esses indivíduos possam exercer suas atividades de forma segura, tranquila, para que a economia dentro do nosso país possa se impulsionar, a economia do nosso país possa crescer, porque se não se garantem medidas severas, se não se garantem boas medidas para esses pontos, as pessoas vão ter medo de operar. E se as pessoas têm medo de operar, o Estado perde, porque na medida que esses indivíduos fazem o seu trabalho, na medida que aquelas mamanas vendem nos mercados, tem certas taxas que vai para o Estado. Não são só as mamanas que estão a ganhar, não são só os nossos irmãos que estão a ganhar, o Estado em si está a ganhar através de alguns impostos. E são esses impostos que garantem também o bom funcionamento do próprio Estado. Se esses nossos irmãos pagam imposto, por que não garantimos uma boa segurança a esses nossos irmãos? Por quê? Muito bem, agradeço imenso, Xamboco. Passo então para si, Manuel Moiane. Acredita que a polícia, com a sua atuação, está a indicar falhas graves na proteção destes mesmos cidadãos que suportam o comércio informal? Bom, eu digo que posso dizer que não, e vou tentar aqui explicar os porquê não. Porque os que vendem moedas ou que trocam moeda estrangeira para a nacional, muitas deles não são pessoas reconhecíveis, não são reconhecíveis como cambiadores. Temos aqui casa de câmbios aqui na base da cidade, que ultimamente nós queremos ver de nhonga, né? Nhonguistas. Já tem muitos nhonguistas aqui, que se você quer rand hoje, eu prefiro dizer que Luís não vai ao casa de câmbio, eu tenho rand aqui na minha casa. Traz aqui, eu vou te cambiar. Então, eu não conheço bem o Luís, que é o Luís. Mas o Luís se conheceu a mim através do Xamboco. Então, é dali onde que parte tudo. Porque ultimamente já não há confiança, Luís, porque as pessoas se vendem entre elas. Acaba se indicando entre elas e sem se perceber o que na verdade está a acontecer. A pessoa está no mercado grossista, por exemplo, os Queleno, os Pamanini, está aí sentado a cambiar mais de 10, 15 pessoas. Mas os que vêm aí vão diretamente para o Moiane, porque tem acesso à informação, como que o Moiane vive, de onde que ele é, quando que ele trabalha durante o dia. Então, são pessoas mais próximas que acabam colocando nossas vidas em risco. E eu falo assim que a polícia não está falando por quê? Porque a polícia, o trabalho da polícia é de garantir a ordem e tranquilidade pública, claro. Mas não é para garantir a ordem. Eu sei que muitos vão condenar isto, mas o trabalho da polícia mesmo não é para garantir a ordem de quem que está aí a vender tomate, por exemplo, ou quem está aí a fazer chapa. Mas se ver com uma irregularidade com o chapeiro, a polícia tem direito de intervir, que não, isto aqui não pode ser assim, tem que saber qual foi as motivações. Da mesma forma, a polícia passando pela rua e vendo alguém aí a ser sequestrado, alguém a ser maltratado, sendo dos cambiadores, a polícia tem que aproximar, estar a par, né? Agora, segurança para o próprio cambiador, eu acho que esse trabalho não é da polícia. Posso encarregar o governo, o ministro das Finanças, porque é dinheiro também finanças. Eu sei que aqueles senhores, aquelas pessoas pagam alguns impostos para o próprio Estado,
para poder operar nos mercados, embora que alguns operam clandestinamente, né? Então, seria um momento este que cada digo, setor, embora que são coisas privadinhas ou privadas, coisas que não estão muito ligadas a ninguém, mas eu quero aqui dizer que cada setor, Luís, tem que tenha lá uma associação que é responsável com aquela toda gente. Digamos, por exemplo, a Associação dos Transportadores, então não temos a Associação dos Caminhonistas, que também haja a Associação dos Moquiristas, acho que já temos, todos que fazem moquirista, também a associação, pessoas que respondem para aquela gente. Então, os cambiadores também têm esse dever, esse direito. Eu sei que vão assistir o programa, estão a assistir o programa, têm esse dever, esse direito. Se eles pagam uma taxa ao Estado ou digamos, ao governo para poder estar lá a operar, porque se não paga ao Estado, Luís, eu quero dizer que lá tem algumas pessoas da polícia que come com aquela pessoa, porque você não pode sair. Eu posso apostar contigo, sentar aqui na Praça dos Heróis, colocar tua tenda e cambia esse dinheiro aqui. Você não vai trazer sem vir alguém te ameaçar a dizer que o senhor vamos te colocar na cela agora para pagar umas moedas. Então, quer dizer que aquela pessoa está lá posicionada a fazer esses câmbios e tem pessoas que vão para aqueles sítios para ameaçá-lo. Se não quer sair daqui, então vamos por algema. Se não quer sair daqui, então vamos por nas maindas. Então, a pessoa acaba colaborando, ou fazendo uma colaboração, digamos assim, de uma forma estreita, de colaborar ou de comer com as autoridades para garantir o seu negócio andar. Então, essa pessoa não pode continuar a trabalhar assim. Deve aproximar as autoridades mais próximas, colocar a questão para não só nós assistimos pela internet ou pela FTV que alguém foi baleado de guarda italiano porque era um cambiador. Então, quem ninguém o conhece, está lá no mercado, que para isso que eu estava aqui a dizer, para a pessoa te conhecer que você é cambiador, é porque alguém te colhe. Porque se a pessoa não é registrada, não é conhecida, mas está numa banca, ou por isso você está a vender apenas maço de cigarro aí na banca, mas lá cambia, aí cambia esse dinheiro. Então, se tem só os 10 randes, você vai cambiar naquela pessoa, porque eu não conheço quem me indica, mas na banca está escrito, não tem indicação de que esta banca cambia esse dinheiro, mas porque está aí com 2, 3 negócios, que outro negócio não quer que as pessoas já o conheçam, acaba sendo vítima, né? E eu quero lamentar isto, que essa parte dos câmbios sofrido muito, como o meu colega Chamboco disse, que a maior parte são empresários que sofrem, que é destas pessoas que também amanhã torna-se empresário, dessas pessoas que hoje mesmo pela manhã eu acompanhei um episódio que aconteceu na Matola, de que queriam sequestrar um chinês, que sem sucesso, a população estava lá presente, acabaram queimando uma das viaturas. Esse vídeo está circular nas internet e eu posso lhe recaminhar esse vídeo, que a população, por aqueles sequestradores, queriam sequestrar os chineses, não conseguiram. O segurança também foi uma pessoa muito gentil com aquilo. Acabou trocando tiro com aqueles ladrões e fugiram, deixaram a viatura, a população queimou a viatura. Então, onde que eu quero chegar? Porque temos armas aqui perdidas, que qualquer um, ou aqueles que têm poder, anda com armas para ameaçar esses nossos irmãos que estão aí a cambiar. Porque nos bancos hoje, Luís, já não tem câmbio. Você pode ir no Banco de Moçambique querendo cambiar, dizer que não temos dinheiro aqui, ou não está disponível essa moeda, ou temos essa moeda não está disponível. E eu já fiz isso na semana passada, eu queria cambiar algumas moedas. Dancei muito, fui conseguir cambiar no aeroporto, porque o aeroporto poucas vezes não tem problema de câmbios, né? Então, nos bancos, os bancos autorizados, que são esses bancos que nós deveríamos ou devemos cambiar as nossas moedas, diz não ter dinheiro para cambiar nossas moedas. Nós vamos recorrer ao cambiador do mercado de Matendene ou de esqueleto. Então, aquela pessoa é vítima. Foi baleado, é uma desgraça para a própria ele, é uma desgraça para a própria família. E quem cai na culpa, eu digo que os próprios digamos, os especiais dos bancos, que não conseguem fazer negócios, né? Se os bancos fossem responsáveis de sério, que todas as moedas vamos cambiar nos bancos, nós não recorríamos fora, para cambiar nossas moedas fora. Então, o governo tem esse trabalho de ter, se haver essas condições, o governo tem essa obrigação de proibir o câmbio nos mercados. O mercado não é para cambiar moedas, temos certos sítios para cambiar as moedas. Então,
Sei que estaremos a deixar pessoas desempregadas, deixamos pessoas mal, mas ninguém vai ficar desempregado porque lhe proibiram cambiar dinheiro. É diferente de vender produtos nos mercados. Então, câmbio, conhecemos que tem bancos específicos que vamos lá para cambiar dinheiro. Então, esses bancos, os que estão lá, os balconistas, né? Que não tirem o dinheiro que está lá para cambiar, para dar pessoas nenhum. Isso acontece, Luís. Alguém trabalha no banco, tem suas pessoas, tem sua equipa lá fora que cambiam dinheiro. Só vão ao banco que, quero pelo menos 100 mil, está aqui 100 mil, vai lá cambiar fora. Então seria uma associação criminosa. Claro, isso acontece. Nos bancos não tem dinheiro. Olha que os bancos são bancos registrados que podemos ir lá cambiar nossas moedas. Não tem dinheiro, mas fora tem. Esses metros aqui estão lá a cambiar dinheiro. Então, é preciso proibir essas pessoas que andam a cambiar dinheiro nas ruas, para evitar burlas também nas pessoas que estão a cambiar, para evitar o perigo para as pessoas que estão aí como cambiador, porque eu vou cambiar, alguém me persegue. Porque estou a cambiar, alguém está lá atento a ver que, ok, cambiou a 100 mil meticais. Então vamos lhe seguir. Eu andar nos uns 100 metros, o senhor tira tudo que você cambiou. Queremos aqui, para tu sair vivos. Tira todo 100 para entregar. Porque não há segurança aí. Eu cambiei na rua, coloco a minha mochila, vou para casa andando, e alguém está a ver todos os movimentos. Logo vai me perseguir, dizer, senhor, precisamos daquilo tudo que você cambiou, fico em risco porque eu não quero morrer, levo o dinheiro e entrego. Imaginemos que o dinheiro não é meu, alguém me mandou para cambiar o dinheiro. Então tem dois riscos, tenho medo que ia me matar, entrego o dinheiro, eu quero o dinheiro dele. Então estamos a colocar a vida em risco em todas as partes. Muito bem, muito obrigado. Falta segurança, mas Xamboco, como é que o Estado pode garantir segurança ao mesmo tempo em que assegura a regulamentação acelerada dessa atividade? Será que há espaço para regular? Bem, para que o Estado possa garantir a segurança, no mínimo que deve-se fazer aqui é mesmo a regularização, né? O colega Moiane aqui estava a explicar. É a regularização em que sentido? O operador em si, ele deve ser reconhecido com o próprio Estado que ele existe. Então, em alguns momentos, a gente observa que as pessoas são reconhecidas que existem, mas o Estado em si não garante aquela segurança na sua totalidade. Temos, por exemplo, a questão de bancos que são reconhecidos, mas temos dinheiro que são desviados. Temos a questão de bancos que são reconhecidos a nível nacional, a nível internacional, mas quando a gente vai lá em busca de troca, ou seja, de cambiar, existe lá, os bancos dizem, por exemplo, que não temos esta moeda. Há falta de seriedade. Então, não basta só o Estado exigir que esses operadores possam regulamentar as suas atividades para que possam operar de forma legal. É preciso que o Estado também possa implementar medidas duras de modo a permitir que todos que se encontram numa das situações regulamentada para que possa garantir aquela segurança na sua efetividade. Não é só garantir segurança com aqueles que já efetivaram este processo, que já encontra-se regulamentado, aquele também que ainda não conseguiu regulamentar o seu processo, é preciso garantir a segurança também desta pessoa. É preciso garantir também a segurança deste moçambicano. Porque quem deve garantir a segurança, eu volto a insistir, é o Estado. O Estado é que garante a segurança do seu povo. O Estado é que garante a segurança da população. Então, se o Estado diz que não, este que não garantiu, não fez o processo de regulamentação, não podemos garantir a segurança, temos que garantir a segurança deste que fez o processo de regulamentação, esse que já está regulamentado. Como Estado, estaremos a falhar. O Estado é preciso que garanta a segurança de todos. Aquele que não regulamentou, é preciso que trabalhe com ele, diga, vai regulamentar o seu processo, faça que tudo corra de forma legal. Aquele que já regulamentou, é preciso que se garanta a segurança de todos para que possamos caminharmos juntos. Não há processo de segregação aqui. Não podemos dizer, este não está registrado, então não podemos garantir a segurança. Deve-se garantir a segurança de todos moçambicanos. É isso que deve se fazer. Então, para que isso aconteça, é preciso que sejam sempre implementadas medidas duras. Em alguns momentos, a gente age porque queremos dinheiro. Né? Age porque queremos dinheiro. Eu posso dizer, Luís, para que eu garanta a sua segurança, você deve trazer 100 mil meticais. Ou
para que eu possa garantir a sua segurança por todo lugar que você anda. Eu te cobrando esse valor enquanto eu não tenho estratégia de como posso fazer com que Luís seja seguro. Então eu tenho que te dizer, venha Luís, venha lá entregar tantos, vou te dar documento X para poder garantir a sua segurança. Eu já tendo medidas claras de como garantir a segurança de Luís. Entenda o que estou a falar. Entenda o que estou a falar. Não estou a falar de Luís aqui. Entenda o Luís que eu estou a falar aqui. Então é preciso que a pessoa que cobra esses valores, é preciso que desenhe medidas concretas para garantir a segurança do próprio Luís, para que o Luís ande bem, para que o Luís não seja assaltado. Então, se cobra dinheiro e não garante, não tem nenhum ponto de garantir, não tem nenhum projeto, não tem nenhum plano de garantir a segurança do próprio Luís, então não estaremos a fazer nada. Preciso sempre que se faça esse exercício. Antes de avançarmos para qualquer ponto, temos que dizer, ok, vamos com esse caminho. Se chegarmos até o ponto X, temos 3, 4 caminhos, como é que devemos seguir? Qual é a rota que nós temos que pegar? Então, se sabermos que, ok, vamos a esse caminho, se chegarmos no ponto X, temos que pegar a rota X, aí estaremos a trabalhar não só para que este pague imposto dentro do próprio Estado, mas sim para, garantir, para que ele pague imposto e para garantir a sua própria segurança. E vocês operadores também, é preciso que paguem os impostos e regularizem a vossa situação, porque o Estado em si, para que possa funcionar bem, ele precisa do nosso imposto, precisa daquilo que a gente paga para que o Estado consiga suprir as suas necessidades e consiga garantir essas medidas que possam garantir a proteção de todos vocês e de todos nós. Pois então, acredita, Chamboco, que a informalidade no mercado é uma das condições para esta insegurança? Obviamente, penso que é isso. Por quê? Porque quando temos este assunto de informalidade, o Estado em si não sabe controlar aonde que temos estes agentes. Você pode sair daqui agora, ir sentar, por exemplo, na praça da OMM hoje, começa a fazer o seu processo. O Estado não tem conhecimento de que existe lá um indivíduo que está a fazer este trabalho. Para que o Estado garanta a sua segurança, é preciso que esteja cadastrado, é preciso que esteja registrado. Não só que esteja registrado, pode estar registrado, sim, e aqueles que não encontram-se registrados devem preparar para que sejam registrados, mas o Estado deve garantir a segurança de todos. Então, o que quero dizer aqui, quero ser claro, o que quero dizer aqui é o seguinte, a informalidade nos faz a gente dizer que o Estado não está a garantir o seu papel como Estado. Porque se a gente vai na praça, por exemplo, do OMM, conforme eu estava a dizer, ele chega aí, começa a operar, começa a fazer teu câmbio. E chega ali, bandidos, por exemplo, lhe assaltam, comete algum crime com este indivíduo, as pessoas não vão recorrer que o culpado era aquele indivíduo. As pessoas vão recorrer que o culpado é o próprio Estado. As pessoas vão dizer que o Estado que não garantiu a segurança, vão já esquecer que este indivíduo não reconheceu os processos dele para que possa estar na praça do OMM. O Estado não teve conhecimento. O Estado, sendo mãe, sofre essas consequências. Então, para que não possamos ter essas consequências, o Estado sim deve garantir a segurança de todos, mas os mesmos indivíduos que operam com esses serviços devem garantir com que as suas atividades sejam regularizadas, operem de forma legal dentro do país. E se operam de forma legal dentro do país, se a gente culpa o Estado que o Estado tem a culpa, é porque o Estado tem a culpa mesmo, porque este é reconhecido, opera de forma legal dentro do país, mas o Estado não garantiu a segurança deste indivíduo. Então, se você opera de forma ilegal, o Estado pode garantir a sua segurança, mas se acontece qualquer coisa, a gente sempre recorre ao Estado. Nunca vamos recorrer que é para aquele vizinho é culpado, aquele tio é culpado. Não. A culpa sempre recai ao Estado, porque o Estado é mãe, o Estado é pai. Então, sempre a culpa recai para o Estado. Então, é preciso que facilitemos ao nosso Estado. Obrigado, Chamboco. A culpa sempre recai sobre o Estado, mas será que é o Estado que deve manifestar a vontade de regulamentar esta atividade ou há outras entidades que precisam intervir de forma direta? E já agora, como é que se pode garantir, de fato, a implementação desta política de regulamentação? Bom, aquilo que eu tentei aqui desenhar, que cada organização tinha que ter lá uma associação
que é responsável por essa organização, para que o governo consiga negociar, para que o governo consiga saber que existe no país pessoas que estão a exercer certas funções. Por exemplo, Luís, temos aqui algumas organizações dos machibombos, né? Que a Associação dos Machibombos está dividida aqui no Maputo. Discute, paralisa as viaturas, aquele sobre os minibuses, não é aquele sobre aqueles machibombos grandes. Há essas organizações diferentes, mas que é responsável, tendo aquela organização é que vai responder com os asseios dos filhos, por todos os problemas que os filhos vão apresentando. A associação vai responder. Então, o governo é tido como culpado, na verdade, porque temos muita gente formada na área da polícia que anda aqui a sua classe, um lado para o outro, mas em toda a cidade nós assistimos sequestro, matanças, sei lá, intimidações das armas, como que estava aqui a citar o colega Chamboco, que o governo, sendo a instância mãe, acaba caindo a culpa toda para o próprio governo, porque não estão a fazer nada. Temos o sequestro, enquanto temos o esquadro a 50 metros. Às vezes a própria autoridade acaba tendo medo de como ir lá intervir, né? Porque vai intervindo o quê? Com que, como posso dizer? Com que evidência ouviram dizer com as pessoas? Para teu conhecimento, Luís, eu não sei se estou perdido. E essa informação estamos aqui a debater hoje, acho que não começou a me atender. Mas eu ainda não vi nem sequer um porta-voz da polícia, o comandante da polícia, eu própria, qualquer autoridade que quiser lá para essa lei, que veio ao público falar sobre esse assassinato, ou sobre esse assassinato do homem cambiador de Matendé. Tudo passou assim. Nós, como a sociedade, como povo, é que temos essas informações, falamos, debatemos entre amigos, entre familiares, mas as autoridades que poderiam garantir a nossa segurança não estão informados que lá existia alguém que estava lá a fazer câmbio das moedas. Então, para podermos combater esse cenário aí, eu acho que é simples quando haver vontade dessas pessoas, operadores, que eles devem aproximar, como que estava aqui a dizer, que os bancos não estão a nos dar o coisa, a nos aceitar, nos dar troco, mas você ir no mercado estrela ou mercado central, é que lá tem câmbio. Lá nos câmbios, eu sempre tenho dito, onde há dinheiro sempre há bandidos, Luís. Onde há dinheiro, por que quando vão pôr dinheiro nos bancos, tem que andar carro blindados lá com segurança, armado tudo. Só para ir pôr dinheiro no banco, tem que andar com segurança. Imagine alguém que saiu em casa com uma marmiteira nas mãos, só para se dar numa árvore, por exemplo, a cambiar dinheiro. Que risco a pessoa está a se colocar? Isso é risco, perigo. Que aí tem que saber se eu volto a casa vivo ou morto. Porque só ir ter dinheiro no banco, não digamos que é pouco dinheiro que a pessoa tem na rua, basta dizer que a pessoa trabalha com dinheiro. Está em risco. Está em risco de onde tem dinheiro. Sempre há risco de vida, Luís. É preciso que sejamos mais vigilantes, responsáveis, sérios, e nós entender isto e desenhar uma outra forma, uma outra maneira de como operarmos isso, porque os que operam contas como MPZ Mola têm mais segurança do que os de câmbios. Os agentes de Mola e MPZ, Luís, não são muito assaltados, porque parece que tem uma segurança do próprio MPZ, enquanto não tem segurança, porque uma pessoa reconhecida tem lá seus dados lá nas operadoras, é reconhecida, porque foi à estrutura do bairro, para poder ter integração do bairro, foi para lá, tudo mais, aquele processo todo. Então a pessoa senta lá, com a tua paciência, estou a operar, sua agente de empresa. É raro você ouvir que um agente de empresa foi sequestrado, foi baleado. Acontece, mas é raro isso se registrar por muitas vezes. Mas sobre os cambiadores, sabes que os cambiadores têm lá rand, tem euro, tem libra, tem lá, sei lá, tem cheio de dinheiro. Mesmo que não tenha muito dinheiro, só porque é cambiador, diz que tem muito dinheiro. Então está a colocar a vida em risco. Enquanto o empresa é apenas para o medical, que entra 20, 50, 30, 50. Então os cambiadores têm que garantir a sua segurança por si mesmo, criar outras formas. Se houver esse espaço nos próximos encontros, por isso é que o chefe do Estado tem sempre encontro, porque encontro que o chefe do Estado tem tido, não tem tido somente com jornalistas como vocês, tem tido com certas pessoas. Então um dia criar também um motorista ou um cambiador, deixando lá, levantar a mão ao chefe do Estado e colocar esse problema ao governo, digamos que estará lá
composta com licença do ministro, os ministros, e ele falar isto, que nós como cambiador temos problemas X. Eu acho que o governo vai dar uma assistência nessas pessoas. Muitíssimo obrigado, Manuel Moiano. Agradecemos igualmente a Daniel Samboco e a si, caro telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o final deste debate, linha da frente, em que nós debatemos em relação ao primeiro tema, que foi a violência nas escolas, como também a violência nos mercados. Nós temos hoje 2 temas que foram debatidos que estão diretamente ligados a casos de violência, mas também a assassinatos. E porque está cumprida a nossa missão de discutir em relação aos temas que marcam a atualidade nacional, nós nos despedimos, pois acreditamos que logo após o término deste programa é o momento em que aquele que tem a faca e o queijo na mão agir como forma de não apenas refletir, como também tomar medidas ou implementar políticas que possam fazer o bem no Estado moçambicano. Assim nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima edição do Linha da Frente e que o caro telespectador internauta tenha uma excelente noite e uma semana laboral continuamente abençoada. Até lá, fique bem.